Ok. Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso ciclo de seminários online da pós-graduação em Física da UFMT. Hoje é o nosso derradeiro seminário de 2021, né? E temos aqui alguns sobreviventes. Bem, hoje quem irá palestrar para nós será o professor William Xerxes Coelho Oliveira. O professor William, ele é professor no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? E ele é integrante do Laboratório de Química de Materiais lá de Química e de Materiais Moleculares lá da UFMG. Possui graduação em Química, mestrado e doutorado em Ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais, um período sanduíche na Universidade de Valência, na Espanha. Em 2017, ele foi vencedor do Prêmio CAPES na área de Química. Também foi pós-doc no Laboratório de Nanomateriais e Energia Solar na Unicamp em 2018. Atua nas áreas de Química Inorgânica, Cristalografia e Química de Materiais, com ênfase em Química de Coordenação, Química Supramolecular, Engenharia de Cristais, Magnetismo Molecular, Preparo de Filmes Finos e Células Solares. Professor William, nós fomos colegas e eu tenho a grata satisfação de chamar de amigo também, durante o ano de 2018, lá no LNS, na Unicamp. Para mim é um prazer recebê-lo aqui, tá? E fico já muito agradecido por ter aceitado o nosso convite. E a partir de agora a palavra é com você. Você tem aí cerca de 50, 60 minutos para falar para a gente sobre a engenharia de cristais. Eu que agradeço, Tereza, você e a pós-graduação por ter feito o convite. É sempre muito legal levar um pouco do nosso conhecimento para os jovens estudantes, né? Então, deixa eu começar a minha apresentação. Então, eu escolher esse tema, gente, porque faz parte da minha formação, né? Que une justamente a parte de cristalografia, engenharia de cristais, e aquilo que eu venho aprendendo e venho aplicando no meu laboratório, que é usar isso para modular propriedades de diferentes materiais. Como o professor Tereza falou, né, eu sou do Departamento de Química, aqui está o meu contato, caso alguém queira fazer uma pergunta posteriormente, né? E vamos lá. Inicialmente, eu queria fazer um breve sumário aqui do que vai ser abordado nessa apresentação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é engenharia de cristais, vou falar da interação da engenharia de cristais e uma área da química que é muito importante para ela, que é a química supramolecular, e os fundamentos dela. Vou explicar um pouquinho sobre o fato dos cristais serem considerados supramoléculas, o que isso vai acarretar para a gente na modulação das propriedades. Falar um pouquinho sobre as técnicas de difração, né? Vou ter que puxar um pouco para o meu lado aqui, né? Que eu trabalhei durante muito tempo na área de difração de raio-x e cristalografia. Então, vale a pena eu trazer essas informações aqui para vocês. E depois eu trago alguns exemplos aonde nós podemos aplicar a engenharia de cristais, com exemplos práticos aonde tudo que foi mostrado nessa primeira parte do seminário pode ser utilizada, né, para modular as propriedades em condutores orgânicos, magnetos moleculares, materiais luminescentes, células solares, e aí eu termino com as conclusões do seminário e alguns agradecimentos. Bem, vamos lá. Inicialmente, o que é a engenharia de cristais? Ela é uma área que vem lá do estado condensado, mais especificamente do estado sólido, né, já que nós estamos trabalhando com cristais na definição clássica, né, daquele sólido cristalino. E lá no estado sólido a gente pode ter vários tipos de compostos. E aí podem ser compostos, os sólidos cristalinos, as blendas e assim por diante. E a gente vai inicialmente focar nos materiais que são sólidos cristalinos. Não que a técnica de engenharia de cristais não funcione também para os compósitos e para as blendas. A gente pode aplicar algumas delas, mas como elas não formam sólidos com todas as propriedades dos sólidos cristalinos, algumas delas não vão ser tão bem aplicadas assim nesses outros dois tipos dessas duas classes de materiais, né? E a engenharia de cristais vem basicamente para compreender
e, a partir da compreensão, manipular os sólidos para obter propriedades de interesse. E aqui vale ressaltar uma coisa. A engenharia de cristais ela é muito utilizada para sólidos moleculares, porque são os compostos que têm, os sólidos que têm maior dificuldade da gente poder trabalhar as propriedades que dependem das interações dos compostos ali, das moléculas, no estado sólido. Os sólidos iônicos e metálicos, eles já têm uma conectividade entre eles já muito forte, né? E é difícil fazer modificações ali. Então, existem ramos da engenharia de cristais que vai ser aplicada a esses compostos? Sim, existem, mas ela é basicamente para sólidos moleculares. Então, por que nós queremos manipular o estado sólido, né? Se a gente fizer um paralelo, e aqui não é nenhum tipo de crítica, né? Na verdade, é só um paralelo mesmo. Quando as pessoas fazem pesquisa e trabalham lá com a química clássica, elas geralmente, quando se deparam com algum problema ou alguma dificuldade de obter propriedades de interesse com uma molécula-alvo, elas partem para a síntese de novas moléculas, né? Então, aqui tem um exemplo, eu peguei de um trabalho, que os autores eles foram fazendo moléculas em série, né? Então, trabalhou-se arduamente a produzir diferentes moléculas para tentar conseguir ali propriedades, aqui no caso do meu exemplo, são propriedades luminescentes. Então, para poder manipular a cor da luminescência, a quantidade, né, de fótons emitidos ali, né, e tudo mais, foi-se trabalhando com manipulações das moléculas, todas elas têm um esqueleto mais ou menos parecido, mas precisou-se de um trabalho árduo aqui de síntese que não é fácil. E aí, com isso, gasta-se reagente, gasta-se tempo, pessoas e tudo mais. Em contrapartida, se você tem uma molécula que tem potencial para essa propriedade, no caso aqui de novo, a luminescência, a gente pode manipular alguma dessas propriedades já no estado sólido. No caso desta molécula aqui, ela tem capacidade de fazer pequenos giros nesses átomos de carbono aqui. E ele pode ficar na conformação cis, como estão os dois grupos voltados para o mesmo lado, ou em trans, quando está um voltado em lado oposto da molécula em relação ao outro. E tudo isso leva, no estado sólido, a diferentes propriedades luminescentes. Quando o composto, nessa conformação, é cristalizado, você obtém uma luminescência na região do verde. E quando esse composto aqui é cristalizado, a luminescência aqui já é na região do laranja, né? Então, o que foi feito aqui foi, com o mesmo composto que tem potencial, foi buscado uma forma de cristalizar diferente, né? Que leva a propriedades diferentes também. Pode ser por pressão, pode ser por uso de diferentes solventes, enfim, existem várias técnicas que podem ser aplicadas aqui. Nesses dois casos aqui, como a fórmula química do composto é a mesma, nós não mudamos a fórmula química nem a estrutura química do composto, a gente fala que são polimorfos, tá? Então, nesse caso aqui, é a busca de diferentes polimorfos, né, que obtêm diferentes propriedades. Bem, aqui a engenharia de cristais ela foi definida por esse pesquisador indiano, o Gautam Desiraju, que essa aqui é uma foto dele em 2018, e ele busca, né, na engenharia de cristais, tem como alvo principal a produção dos sólidos com propriedade de interesse. A propriedade de interesse é sua, né? Você que vai definir qual é a propriedade que você quer manipular. Claro que não é todo sólido que gera a propriedade que você quer. Você tem que ter ali algum indicativo de que aquela propriedade pode ser alcançável. E aí, para chegar nessa propriedade de interesse, você tem que perguntar algumas coisas para o seu sistema, né? Como, por exemplo, o que você tem, qual que é o seu sistema ali que você está trabalhando,
né, se ele é possível atingir essa propriedade de interesse, como que você vai fazer isso, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que são as técnicas, né? O porquê, que seria por que você consegue chegar num determinado ponto ou em outro das propriedades, né? Porque, por exemplo, um composto atinge a propriedade e se você faz atingir ele no estado sólido por outra rota, ele não atinge aquela propriedade de interesse. E para quê? Você tem que ter um alvo bem claro qual que é a sua propriedade de interesse. E para isso nós podemos utilizar várias técnicas, né, da química, que são, por exemplo, entendimento das interações das moléculas, que são as interações interpartículas ou intermoleculares, e com isso, então, fazer modificações estratégicas às moléculas e nos compostos, que aí você vai pensar estrategicamente o que pode ser introduzido no seu sólido ou retirado do seu composto, ou retirado do seu composto para que ele atinja aquela propriedade de interesse. Você também pode utilizar íons metálicos, então, apesar de serem sólidos moleculares, eles podem ter íons metálicos, formando o que a gente chama de complexos metálicos. E podemos também trabalhar com o uso de solventes, que é um ramo que é chamado de engenharia de solventes. Esse ramo, inclusive, ele é um dos que é muito utilizado na área de materiais, né, produção de filmes finos, inclusive filmes finos de compostos que não são moleculares, compostos iônicos, né? Então, por isso que eu falei que o foco da engenharia de cristais inicialmente é para sólidos moleculares, mas eventualmente os seus resultados, né, as suas técnicas podem ser usadas para áreas que não são para sólidos moleculares. Aqui, rapidamente, como nós estamos trabalhando com formação de compostos cristalinos, né, nós temos que lembrar do processo de nucleação, que é muito importante para a gente, já que nós estamos trabalhando com diferentes formas de produção do estado sólido, né? Então, a nucleação é importante. Se nós tivermos um composto dissolvido, por exemplo, vamos pegar um composto simples, cloreto de sódio, Na, representado pela bolinha verde, e o cloro pela bolinha rosa. E nós concentrarmos essa solução, ou atingir um ponto por outra técnica qualquer que você vai atingir o ponto de começar a precipitar o seu material, a primeira etapa é a formação de agregados, né? Esses agregados são chamados de núcleos, né? Esses núcleos, eles têm duas possibilidades. Quando eles são pequenininhos, né? Quando a concentração está ali no limiar entre você ter a sua solução e o seu composto começando a ir para o estado sólido. Que é o seguinte. Se a gente imaginar que é uma agregação homogênea ali em torno de um ponto central, vai formar uma espécie de uma esfera, né? E aí, a energia, o ΔG, para a formação dessa esfera, vai depender de dois fatores. O primeiro deles aqui é a interação dessa esfera, que está agregando cada vez mais material, a uma situação que é positiva para a formação do sólido, né? Porque quanto mais material se agrega nesse núcleo, maior vai ser as interações entre as partículas que estão ali e mais fácil vai ser formar o sólido. Mas, em contrapartida, esse sólido, esse projeto de sólido, né, esse núcleo, ele está interagindo com a solução que está em volta dele. E aí nós temos aqui a energia de interação da esfera com a solução. E isso daqui já é uma energia, né, uma componente do ΔG ali, da energia livre de Gibbs, que quer desfazer, então vai aumentar a energia do seu sistema. E nós podemos fazer um gráfico, né? Aqui em vermelho estaria a energia da interação na superfície, que depende do quadrado do raio, e é positivo,
aqui, porque esse termo aqui é positivo, já que ele não ajuda na agregação. E aqui em azul estaria a agregação, né, energia de agregação, que depende do cubo do raio. Só que o ΔG associado com isso depende, é um valor negativo, né? Então ele vai diminuindo a energia à medida que o raio aumenta. Somando as duas componentes, nós temos um gráfico clássico, né, de um processo que depende de uma barreira energética para acontecer, como acontece na maioria das reações químicas, né, um gráfico bastante conhecido, que para a formação de um sólido você tem que vencer essa barreira, tá? Que é o ΔG crítico, e existe um raio crítico, tá bom? Então, na hora que você vai trabalhar com os processos de cristalização, na engenharia de cristais, você tem que levar isso em consideração. A forma de trabalhar e o solvente para que você consiga trabalhar com esses dois parâmetros aqui, ok? Claro que eles são difíceis de serem controlados, mas eles podem ser manipulados, né, e testados para conseguir uma agregação de maneira diferente, que pode levar a diferentes produtos também. Agora, para poder utilizar o fundamento da técnica, né, para utilizar a engenharia de cristais, nós vamos nos apropriar da chamada química supramolecular. Essa química supramolecular já é um ramo da química que não trabalha com as ligações químicas. Muitos químicos, e temos assim uma enormidade de pesquisadores, trabalham pesquisando formação de ligações químicas, ligações covalentes, ligações iônicas, mas pouco se estuda sobre o que vai além daquela molécula. Muitas propriedades estão associadas com a molécula propriamente dita, mas outras não. E é justamente esse é o ramo da química que trabalha com isso. E esse ramo não é englobado na engenharia de cristais, porque a química supramolecular ela está envolvida com todos os estados da matéria, principalmente o sólido, o líquido e o gasoso. Então, qualquer interação entre duas moléculas gera um estudo que pode ser feito de uma química supramolecular, que é a definição de uma química supramolecular, que é uma química que vai além da molécula. Então, a molécula, né, é um sistema fechado que tem ligações químicas, e a química supramolecular é a química que vai além dessas ligações. E para trabalhar com a química molecular, nós estamos trabalhando com interações entre moléculas que envolvem dois parâmetros, que é o reconhecimento molecular, ou seja, você tem duas espécies que têm uma tendência de interação uma com a outra, e existe o fenômeno da automontagem. A automontagem nada mais é do que quando você colocar essas duas moléculas, essas duas partículas para interagir, vai existir uma certa tendência de formar uma interação com uma parte da molécula em detrimento da interação com outra parte daquela mesma molécula. Um exemplo para ficar claro isso seria o sistema de chave-fechadura, que foi estudado lá por Hermann Fischer, lá no começo da bioquímica, né? Ele trabalhava basicamente, né, com as enzimas e com substratos. Esse modelo, hoje em dia, já não é mais utilizado, o modelo mais utilizado hoje é o do encaixe induzido, né? O que é isso? Você tem, basicamente, uma molécula, que seria uma proteína, uma enzima, qualquer macromolécula que tem uma função biológica específica, e ela tem um alvo que também é específico. E essas duas moléculas, elas formam uma espécie de encaixe perfeito ali, uma com a outra, que a enzima só consegue atuar e só consegue encaixar perfeitamente naquele orifício, que é o sítio ativo dela, se for a molécula com aquela conformação e aquele reconhecimento molecular. E esse reconhecimento molecular, ele vem através das interações interpartículas.
E nós temos as principais interações que são utilizadas tanto em sistemas biológicos quanto em química de materiais, né? Nos sistemas biológicos, nós temos aqui as ligações de hidrogênio. No caso das moléculas, um exemplo clássico seria a molécula de DNA, né? Que aqui nós temos as bases nitrogenadas que elas se reconhecem prontamente, e é por isso que vocês sempre veem duas fitas de DNA, sempre a adenina com a timina e as outras duas bases nitrogenadas que agora me fugiram um pouquinho o nome delas. Inclusive, é um mecanismo que faz com que o DNA tenha certa dificuldade de acontecer dano sobre ele, né? Porque você tem sempre dois pares ali que estão altamente ligados entre si, através de ligações de hidrogênio, que é sempre entre um hidrogênio ligado a um grupo muito eletronegativo, interagindo com um átomo bastante eletronegativo também. Essa aqui é uma interação intermolecular que tem um caráter covalente alto e um caráter iônico também muito alto. Então, por isso que ela é uma das interações que envolve maior quantidade de energia, entre 20 e 40 kJ por mol. Outro tipo de interação que a gente vai utilizar muito são as interações entre anéis aromáticos. E aí eles podem ser dessas duas formas, né? Ou empilhamento, ou então face aresta, né? Que é chamada de interação em T. Essa daqui, que é a mais energética, porque você tem uma nuvem eletrônica interagindo com a outra, ela tem energia em torno de 10 kJ por mol. Tá? E nós temos também as interações do tipo íon com os dipolos das moléculas e a química de coordenação, que é esses íons metálicos sendo ligados às moléculas. E essas interações aqui, elas podem variar de 40 até 600 kJ por mol. Tá? E essas aqui, elas são muito boas porque elas conseguem fazer sistemas se automontarem muito bem, porque essas ligações aqui com os elementos metálicos, principalmente os metais mais internos da tabela periódica, têm uma covalência muito alta. Então, você está trabalhando não só com as interações, como também com ligações químicas. Por isso que a razão energética aqui, a faixa de energia é muito alta. Mas trabalhamos com todas essas aqui. Existem outras ligações, outras interações mais fracas, mas elas são menos utilizadas. Por quê? Porque se você coloca no seu sistema uma interação fraquinha, e você tem qualquer uma outra dessas aqui lá no seu sistema também, ela é sobrepujada e você não consegue ter controle. Então, geralmente, trabalhamos com essas três aqui. E a química supramolecular funciona da seguinte forma. Você tem aqui a molécula, como, por exemplo, o ácido bórico, e quando ele vai para o estado sólido, ele interage com várias outras através de ligações de hidrogênio. E forma esse sistema aqui, que é um sistema bidimensional, como se fosse uma folha. E essas folhas, depois, elas se empacotam, formando o sistema tridimensional, que é o cristal. Tá? A mesma coisa você pode imaginar para a água, só que a água já não tem mais essa planaridade, né? Ela não é plana, ela tem um ângulo ali. E acaba formando esses hexágonos aqui, né? E essas ligações de hidrogênio, elas formam o estado sólido, né? Forma o gelo tridimensional. E aí tem a formação, né, a introdução de um próximo conceito, que é o conceito de uma supramolécula. Nós temos, então, a molécula, que é aquela unidade que os átomos estão ligados por ligações covalentes ou iônicas, e nós temos as supramoléculas. As supramoléculas são aquelas unidades que estão ligadas por ligações supramoleculares, ou seja, interações intermoleculares. Como o cristal ele é mantido por todas essas interações, a gente fala que o cristal é uma supramolécula por excelência. Então, quando a gente faz modificações nas propriedades, nas interações intermoleculares das nossas moléculas, a gente também está fazendo uma engenharia de cristal. Então, por isso que a química supramolecular e a engenharia de cristais, elas estão muito interligadas. Fazendo pequenas modificações, introduzindo estrategicamente ligações supramoleculares,
que vão gerar a sua propriedade de interesse, você vai conseguir atingir bem o seu alvo. Bem, e quando a gente obtém os materiais na forma de cristais, né, a gente pode e deve, né, trabalhar com a difração de raio-x, e o raio-x é uma boa técnica para explorar a distância interatômica e o empacotamento cristalino, né, das moléculas no estado sólido, porque a distância média entre os átomos ali varia entre 1 e 2 angstroms, em média, né? Aqui trouxe algumas ligações para poder mostrar que está nessa faixa de distância, que vai funcionar como fendas para o raio-x, e aí nós podemos ter o fenômeno de difração. Então, difração de raio-x, ela é bastante utilizada para acompanhar esse processo, tá? A gente produz o material no estado sólido e acompanha o que foi que aconteceu através das propriedades de interesse ou então através de difração de raio-x, tá? Pode ter difração de raio-x por monocristais. Aqui nós temos o equipamento. Eu trouxe aqui para poder mostrar que você não precisa ter um cristal, uma amostra muito grande. Nessa pontinha aqui, que mal dá para ver, nós temos a nossa amostra, tá? Bem, as vantagens é que, atualmente, a difração de raio-x por monocristais já se tornou uma técnica popular, os softwares já estão amigáveis, existem cursos ensinando a fazer difração de raio-x. Eu mesmo dou um curso aqui no departamento de Química sobre isso. E temos difratômetros de monocristal muito mais disponíveis do que alguns anos atrás. É fácil encontrar alguém para colaborar ou, inclusive, um laboratório que faça as medidas. Agora, as limitações são que você tem que ter uma amostra monocristalina, né? Tem que ser um cristal único, de boa qualidade, com essas dimensões aqui, entre 50 e 500 micrômetros, as dimensões médias, né? E isso pode ser um problema. Parece ser muito pequeno, mas isso pode gerar uma grande dificuldade nessa análise. Porque, apesar de conseguir amostras grandes, eventualmente essas amostras não têm qualidade para serem colocadas aqui nesse equipamento. Tem algumas limitações, como dificuldade de ver alguns átomos, e se você tem um dado de baixa qualidade, você pode ter interpretação errada. Tá? Não é muito comum, mas acontece. Outra técnica muito comum e bastante utilizada na área de materiais é a difração por policristais, a difração de pó, que pode ser por pó, por filme e assim por diante, nanocristais, tá? Que você vai colocar a sua amostra aqui no porta-amostra e aí você vai ter a fonte e o detetor fazendo um movimento circular em torno deste eixo e vai gerar um gráfico, né, da difração. Aquele dado do monocristal é a mesma coisa que no policristal, só que ele foi condensado em um gráfico unidimensional, né? É uma técnica bastante popular, os difratômetros estão disponíveis, muito mais do que os de monocristal. Amostras são super fáceis de preparar, qualquer material sólido você pode colocar ali no seu equipamento. E aí, o que você faz? Você vai comparar esses dados que você obteve aqui com os bancos de dados à procura de materiais conhecidos. Só que para isso você tem que ter um conhecimento químico, ou a composição química, e saber mais ou menos o que é o seu material. Tá? As limitações é que nesses gráficos você pode ter impurezas e você fica difícil de saber o que é o gráfico, o que é o pico do seu material, o que é da impureza. Os softwares para resolver as estruturas, né, que é conseguir a estrutura do material a partir desse difratograma, é bastante avançado, não é fácil, tá? E você precisa ter informações químicas muito fortes, muito, muito bem fundamentadas para poder continuar esse processo. É possível? Sim, é possível fazer o estudo todo, desde o zero até o final, mas é bem difícil. Tá? Tem que ter bastante informação paralela para te ajudar. E também temos a difração de nêutrons ou monocristais, né?
Ela é interessante porque você consegue ver os átomos leves, tá bom? E também revela orientação de spin quando você trabalha com materiais magnéticos. Então, se você está trabalhando com sistemas que têm dificuldade de analisar os spins, como sistemas frustrados ou vidros de spin, materiais que são mais difíceis de analisar, você consegue, né, através da difração de nêutrons. A desvantagem é que você tem que ter amostras grandes, e geralmente as amostras não gostam de cristalizar com cristais grandes, aqui maior do que 1 milímetro, né, das dimensões. Os softwares são bem avançados e você tem poucos difratômetros desses disponíveis, né? Aqui está um esquema, né? Porque a estrutura dele não é um equipamento simples, é um equipamento grande, fica numa área fechada, tem uma fonte de radiação aqui que gera um feixe de nêutrons. Aqui fica os detetores, né? Que são placas que ficam ali pregadas. Então, não é simples, tá? Isso daqui tem mais ou menos 3 metros de altura. Então, é um equipamento que fica num local todo especializado. Mas aí, o que dá para ser tirado de informação da difração de raio-x? Então, a gente já mostrou lá, né, que pode ser tirado o gráfico dos policristais. E se você faz por monocristal ou por nêutron, você vai obter a foto da sua molécula. Nesse caso aqui, temos essa molécula, né? Essa é a estrutura determinada por outros experimentos. E aqui está a estrutura tridimensional dela. Dá para ver toda a conformação, todos os ângulos de ligação. E fazendo um estudo mais avançado, esses pesquisadores aqui, né, desse artigo, eles conseguiram perceber que essa molécula aqui ainda consegue gerar outros 2 polimorfos, tá? Esse último aqui não seria bem um polimorfo, porque a composição química mudou, porque tem moléculas de água no sólido, né? Não é só a molécula propriamente dita. E tudo isso é possível porque nós temos diferentes mínimos de energia devido às ligações de hidrogênio e outras interações intermoleculares presentes nessa molécula aqui. Tem várias. E aí elas têm diferentes mínimos de energia no estado sólido, então, sem controle, você acaba formando todos eles. Uma forma de diferenciar seria por difração de pó, de policristais, que o padrão de difração é bem diferente. Então, você trabalha, se você está tendo dificuldade, né, faz a síntese e não tem muita confiabilidade, se o seu material está formando aquela estrutura que você tem interesse, faz o raio-x de policristais, do pó do seu filme, do seu pó ou dos seus nanocristais, que você vai obter um padrão desse tipo, compara com a literatura e tem que bater com o que você está buscando. Se não bater, é porque a síntese não está indo pelo caminho que você está buscando. Tá? E aí, eu sempre gosto de mostrar esse slide, que é o ápice, talvez, da cristalografia, né, mais recente. Teve lá, né, nos anos 50 e 60 a descoberta, a estrutura do DNA, mas mais recentemente teve a capacidade, né, de vários testes de cristalização, conseguiu-se montar toda a estrutura do ribossomo e, inclusive, mostrar como é que ele funciona, que deu para esses pesquisadores o Prêmio Nobel de Química lá em 2009. Então, eles cristalizaram todas essas proteínas, cada cor diferente é uma proteína diferente, então eles cristalizaram a proteína, cristalizaram essas proteínas, inclusive interagindo com diferentes moléculas, né, com o RNA, com os aminoácidos e tudo mais, e conseguiu fazer fotos dessas moléculas, dessas biomoléculas, trabalhando em diferentes etapas do funcionamento do ribossomo. Tá? Deixa eu colocar aqui. E aí eles conseguiram, inclusive, montar um vídeo que mostra como é esse ribossomo funcionando, né? Então, aqui está o ribossomo, o RNA está passando aqui embaixo, essa fitinha, e vão passando as diferentes, né, biomoléculas ali dentro do ribossomo que vão construindo a proteína de desejo, né? Lembre-se que sempre que o RNA passa ali dentro do ribossomo, ele traduz o RNA em uma proteína qualquer, dependendo do que está escrito no RNA. E depois vem uma proteína de terminação, né, que faz o encaixe induzido ali dentro, né, super bem específico, tá?
Ali ele mostra uma última etapa do processo, que ele fala que não foi possível obter, né, a última foto do acontecimento, mas já está de bom tamanho, né? Foi um avanço muito expressivo. E aí, feito esse gancho da engenharia de cristais, a relação dela com a difração de raio-x, porque é importante trabalhar com essas duas, a técnica com essa área da química do estado sólido. Então, a gente tem que a produção dos compostos de interesse, né, são basicamente aonde nós podemos racionalizar interações entre as partículas e nós temos que implementar isso no empacotamento cristalino, que é onde geralmente a gente pode trabalhar a química supramolecular, tá? E além disso, nós temos que ter essa propriedade dependente desse comportamento cooperativo de todas as moléculas, não só da molécula isolada. E alguns exemplos que eu trouxe aqui, né, são os condutores orgânicos, materiais magnéticos e os fotovoltaicos. Então, em condutores orgânicos, eu trouxe um exemplo que é o BET-TTF, que é essa molécula aqui, que é um radical orgânico com carga positiva, e ele é um condutor orgânico não polimérico. A condução dele acontece devido ao empilhamento dessas moléculas, né? Elas empilham de forma que as suas nuvens eletrônicas, os orbitais P aqui, ficam praticamente um em contato com os outros, e quanto melhor for esse empacotamento, né, melhor vai ser a combinação dos orbitais e permite um fluxo de elétron nessa direção. Então, o fluxo de elétron não é nessa direção, e sim nessa direção do empilhamento. Então, quanto melhor for o empilhamento dos anéis aromáticos dessa molécula aqui, e dos orbitais P e tudo mais, melhor vai ser a condução elétrica. Então, os pesquisadores trabalharam com, já que é um cátion orgânico, ele precisa de um contra-íon com carga negativa. Eles trabalharam inicialmente com essa molécula, tá? Que não tem capacidade de fazer nenhuma interação excepcional com este cátion, com essa molécula aqui, que é o solvente, que chama THF. E acabou que essas moléculas, esses ânions, eles acabam ficando em posições aqui no estado sólido, né? Porque apesar das interações moleculares entre as unidades não serem excepcionais, não serem aquelas que eu coloquei lá no começo, das mais fortes, as moléculas acabam tendo outros tipos de interação. E esses outros tipos de interação, mais o volume molecular dessas moléculas aqui, que são bastante expressivas, fez com que o empilhamento não fosse muito bom. Tanto é que dá para ver que é como se elas estivessem em V, assim, mais ou menos formando um X. Tá? Agora, quando você usa uma outra molécula com um solvente um pouquinho diferente, aí sim, nós temos aqui um grupo capaz de fazer ligação de hidrogênio e vários grupos capazes de receber ligação de hidrogênio dentro desse ânion, né? Então, quando vai para o estado sólido, os ânions interagem entre si e deixam o cátion fazer o empilhamento sem acontecer nenhum tipo de interferência pelo ânion e nem pelo solvente. Então, é possível perceber aqui, ó, que os cátions ficam empilhados, bonitinhos, todos eles um paralelos aos outros, e os cátions, e os ânions, né, que seriam esses aqui, ficam aqui todos condensados aqui nessa região central. Então, formam como se fossem lamelas, né? Várias placas alternadas aqui. Uma região de condutor orgânico, que é este, depois vem os ânions, todos eles interagindo entre si e com o solvente, através de ligação de hidrogênio e outras interações mais fortes, depois outro, e assim vai se repetindo indefinidamente no sólido. Isso se traduz em diferentes propriedades condutoras. Aqui, no caso, é a resistividade, né, do composto, e aqui está dois domínios diferentes, né? Tem o composto 5 desse trabalho e vários outros compostos aqui em 7, que
deste gráfico, porque eles têm comportamentos separados, né, diferentes. Esse composto aqui, ele tem, que é aquele que teve melhor empacotamento, ele também tem o melhor empilhamento, vai acabar sendo o melhor condutor, e ele apresenta um comportamento metálico, né, aquele que aumenta a temperatura, a resistividade aumenta só um pouquinho, né, sai de 10 a menos 3, vai para 10 a menos 2 ohms vezes centímetro, enquanto que aquele outro composto que teve um empacotamento pior, né, um empilhamento pior, acaba se tornando um condutor pior também. E aí ele acaba atingindo um comportamento mais parecido com um semicondutor, né, que aumenta a condutividade com a temperatura. No caso aqui, diminui a resistividade dele, né, e diminui bastante, 10 a quarta para 10 a menos 1, ou aqui nessa faixa bem próximo de 10 elevado a 1, tá bom? Então, aqui foi um caso de você manipular um pouquinho o ânion que você usa para ele parar de atrapalhar a interação entre os cátions. Tá? Então, fazendo isso, você consegue mudar as propriedades. Passando agora para os compostos magnéticos, quando a gente... Aqui eu trouxe um exemplo de uma formação de um complexo metálico de cobre, né? O átomo de cobre vai se ligar nesses átomos de nitrogênio e oxigênio aqui, tá? E temos este cátion orgânico em presença de sais de potássio e lítio para poder tirar esses hidrogênios daqui. Quando o cátion utilizado, a base utilizada é hidróxido de potássio, a gente acaba formando uma estrutura desse tipo, binuclear, né? Ou seja, tem dois átomos metálicos ali na molécula. E quando a gente usa lítio, ele acaba formando um tetranuclear, com uma interação bem próxima entre os átomos de cobre, esses átomos centrais aqui. Isso acontece porque o potássio ele é um átomo muito grande e ele acaba se coordenando aqui, se ligando no oxigênio, aquele processo de automontagem, né? Ele tem carga positiva e esse complexo grandão tem carga negativa, então ele vai interagir ali, mas ele é muito grande. Então, ele não consegue deixar outras unidades desta molécula aqui, né, deste complexo de cobre, se aproximarem para formar outras ligações, outras interações. Já quando se usa o lítio também vai se coordenar pelos oxigênios aqui, porque ele vai ser atraído pela carga negativa deste complexo, né, no momento da nucleação, mas ele é pequeno, então ele permite a aproximação dos átomos de cobre um dos outros e forma essa ligação em ponte aqui. Isso vai acarretar na propriedade magnética. O primeiro exemplo, esse daqui, né, é um sistema dinuclear. A gente pode fazer um hamiltoniano de interação entre dois spins, simples, né? E a gente chega num acoplamento positivo de 8,22 centímetros a menos 1, que é um acoplamento ferromagnético, que é expresso por esse aumento aqui da suscetibilidade à medida que a temperatura diminui. Tá? Já que esse composto tetranuclear, a gente faz um hamiltoniano um pouquinho diferente. A gente faz a interação deste cobre com este e deste cobre com esse J maior, né? Porque vai acontecer através dessas ligações aqui desse ligante. E temos um outro J, um outro acoplamento magnético, um J menorzinho, e a gente coloca o J pequeno, tá? Porque a gente já imagina que é pequeno, porque a gente tem um background da parte de magnetismo molecular que mostra que ele vai ser um valor pequeno mesmo, por causa do tipo de interação aqui. Por isso que ele é um J pequenininho. E aí nós colocamos J para falar que é a interação entre esses dois cobres aqui. E aí chegamos, então, que o acoplamento entre os átomos de cobre através desse ligante, ferromagnético também, na mesma ordem de grandeza do anterior, é o que se espera, né? Porque o ligante é o mesmo, a molécula orgânica é o mesmo. E o J ali, ele é negativo e antiferromagnético. Tá? Então, essa molécula aqui, ela apresenta dois regimes. Acima de 10 Kelvin, você tem um regime aqui ferromagnético, né? À medida que a temperatura diminui, o valor da suscetibilidade aumenta. E abaixo de 10 Kelvin, quem atua com maior intensidade é o acoplamento antiferromagnético, então você tem um regime antiferromagnético
aparecendo, né, com a tendência de anular os spins ali, né, a hostilidade magnética, com o valor máximo ali em torno de 10 Kelvin. Outro exemplo, agora envolvendo solventes, é a união entre essas duas moléculas aqui. Quando a gente faz essa união utilizando água como solvente, na síntese dela, né, dissolve todo mundo em água e faz a síntese, a gente forma um composto desse tipo aqui, tá? Que a gente já sabe que não vai ter grandes propriedades magnéticas, porque os átomos de cobre estão muito separados uns dos outros, não tem um caminho magnético interessante para elas percorrerem aqui no meio. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tem uma mistura entre água e DMSO, porque forma uma molécula um pouquinho diferente. A única diferença é que agora o cobre está ligado, em vez de estar ligado em um oxigênio só dessa molécula, cada cobre está ligado em dois. Mas, de novo, o caminho e interação entre esses átomos de cobre, que é muito grande, né? Eles estão muito separados, sem um caminho claro ali para poder acontecer o acoplamento magnético entre eles. E por fim, quando a gente faz a mistura água, esse DMSO e essa molécula aqui, que é o DMF, a gente forma um polímero, tá? E apesar dos átomos de cobre, através desse ligante, estarem bem separados, eles formam uma interação um com o outro aqui, muito próxima, que é mostrada aqui nessa figura, talvez seja um pouquinho difícil de ver, mas forma um ciclo, né? Que tem uma ligação cobre-oxigênio, que aí esse daqui sim é capaz de transmitir melhor a propriedade magnética, porque os átomos de cobre estão mais próximos e tem um caminho magnético ali para ser percorrido. Então, aqui estão as propriedades, as curvas de suscetibilidade em função da temperatura para esses três compostos. E aquele que tem a interação dos cobres mais próximos uns com os outros, a gente também pode fazer o hamiltoniano de interação simples, né? Porque são dois cobres super isolados dos outros dois. E aí é possível perceber que a curva de suscetibilidade dele aumenta em função do abaixamento da temperatura, né? Que dá um acoplamento ferromagnético, apesar de ferromagnético é um valor pequeno. E é interessante contrastar com os outros dois, que os outros dois apresentaram acoplamento antiferromagnético, e isso daqui é a justificativa, não é que está acontecendo acoplamento deste cobre com esse, sim deste cobre com outro que é vizinho a ele, que tem uma distância de interação mais curta do que através da molécula. Então, são interações do tipo exchange, né, através do espaço, e não através das ligações químicas aqui. Mas todos os dois apresentam acoplamento do tipo antiferromagnético, né? O que mostra aqui que, mudando o solvente, a gente consegue alterar tudo isso. A explicação que a gente chegou foi que o DMF, por ele ser plano, enquanto a água tem um volume ali maior, né? E o DMSO muito mais volumoso, né? Não é nada plano, não consegue encaixar nos orifícios deixados por empacotamento dessa molécula aqui. Essa molécula aqui, ela deixa orifícios, né, para serem preenchidos com solvente, que são muito achatados, né? Então, só moléculas planas conseguiriam ocupar aquele espaço ali. Uma pena que outras moléculas planas não chegaram a cristalizar também para a gente poder fazer o teste, mas nós até tentamos fazer o teste, mas não conseguimos obter cristais de boa qualidade para poder ver se foi formado os materiais de interesse. Passando aqui agora para os materiais luminescentes, aqui tem um caso clássico, né, de uma molécula que ela, em solução, ela apresenta luminescência, né? Aqui está a sua absorção e aqui está a luminescência. E não tem nada demais, é um fenômeno comum, porque é um sistema altamente conjugado, já era de se esperar que esse material fosse luminescente. Mas o interessante é que quando você vai para o estado sólido, os pesquisadores conseguiram cristalizar, até colocar a foto dos monocristais aqui, tá? Os cristais eles são até razoavelmente grandes, na ordem de 500 nanômetros essa faixinha aqui, então cada cristal tem muito mais do que o valor mínimo pedido, de 50 a 500 micrômetros. Mas percebam,
são formados unidades diméricas entre as unidades. Então, quando isso aqui vai para o estado sólido, ele não está isolado, igual ele estaria em solução. Ele forma interações entre essa parte da molécula aqui, que é uma parte plana, e é ela que é responsável pela luminescência. Então, quando você faz a análise da luminescência desse material no estado sólido, você já observa um deslocamento para o vermelho muito maior, ou muito maior não, você observa um deslocamento para o vermelho, né? E, inclusive, apresenta uma discrepância quando você tem o material no estado cristalino e no estado policristal, no pó finamente dividido, que o pó finamente dividido tem um deslocamento para o vermelho ainda maior, né? Então, quando você tem esse tipo de situação, você tem os dímeros, né, que são essas unidades, duas unidades iguais comportando como um sistema único, eles são supramoléculas e vão agir como um sistema eletrônico único no estado sólido, o seu sistema, você tem que analisar se vai ser um sistema também dimérico. No caso dele, desse artigo, ele é um sistema dimérico porque tem esses grupos aqui que são muito volumosos e não deixam outras moléculas interagir tão bem com esses anéis aromáticos aqui, tá bom? Mas vão existir outras situações em que você pode ter três moléculas empilhando umas com as outras, então um sistema trimérico. Pode acontecer uma fileira de empilhamentos ali, unidimensionais, então você vai considerar infinitas moléculas como o seu sistema eletrônico único. Tá? Tudo isso tem que ser analisado caso a caso. O que tem que ser observado é se você tem uma diferença entre a sua luminescência em solução, que é o primeiro passo, que geralmente é feito, e no estado sólido. Porque se essas moléculas forem candidatas a se tornarem LEDs e OLEDs, isso vai ser importante, porque no OLED e no OLED você tem ali uma situação intermediária, né? Você tem o material no estado sólido, mas ele está disperso em pequenas ilhas no copolímero. Né? Então, você tem que saber muito bem se o seu material tem ou não essa anisotropia, né? Ou, melhor dizendo, uma diferença de característica entre o estado em solução totalmente isolado e o estado no estado sólido. Isso aqui aconteceu por causa das interações de empilhamento. Se você colocasse um grupo ainda mais volumoso aqui, você poderia isolar ainda mais essa molécula. Como, por exemplo, você pode diminuir mais esse tamanho dessa cadeia carbônica para deixar essa parte intermediária ainda mais isolada. Não sei se iria interferir também na luminescência, mas provavelmente no estado sólido você teria menor diferença entre solução e estado sólido, porque aí você teria um isolamento maior dessa parte aqui, que é aquela que está associada com as transições eletrônicas. E para finalizar, as células solares, eu trouxe dois exemplos, que são as células solares orgânicas e as inorgânicas. As orgânicas, eu peguei o caso do P3HT, que a química clássica, ela trabalha conseguindo separar a formação dos polímeros, né? Aqui nós temos o tiofeno de base, que é usado para fazer esse polímero condutor, que também é utilizado para absorver os fótons. E ele pode formar um polímero regioseletivo, né? Que os substituintes aqui ficam todos sempre virados para o mesmo lado, todos eles bonitinhos, organizados. Ou pode formar um polímero que isso é formado de maneira aleatória, né? Do mesmo lado, lados opostos e assim por diante. Então, a química clássica que trabalha com as ligações químicas vai cuidar dessa parte, se você vai conseguir obter um material regioseletivo ou aleatório. Já a engenharia de cristais vai trabalhar se você vai conseguir um sólido que tem um bom empacotamento desse polímero ou empacotamento ruim, tá? Se você tem uma situação desse tipo aqui, você vai obter um sólido
um polímero, né, que tem a alta cristalinidade. Já nesse caso aqui, você tem um sólido, né, um polímero de baixa cristalinidade. Geralmente obtém-se essa conformação dessas cadeias laterais aqui, uma cristalinidade maior, se você trabalha com solvente mais apolar e trabalha agitação por mais tempo, que você consegue desenovelar essas cadeias carbônicas, né? Porque elas gostam de interagir muito umas com as outras. Então, você precisa de um solvente apolar que consiga vencer essa interação, então tem que ficar bastante tempo ali agitando. Já se você usa um solvente mais polar ou trabalha com pouco tempo de agitação ali, o seu polímero fica enovelado, porque ele vem em uma solução mais concentrada, né? E você acaba tendo um polímero que vai acabar indo para o estado sólido com baixa cristalinidade. Já o amorfo, infelizmente, ele fica mesmo totalmente aleatório. Você pode conseguir, né, trabalhar melhor aqui o uso dos solventes, mas como tem pouca regioseletividade, você não consegue ter essas cadeias laterais paralelas umas às outras, e acabam que elas vão acabar se sobrepondo e dificulta a formação também de um polímero de alta cristalinidade. Então, aqui nós temos, aqui tem um exemplo, né, uma imagem interessante para poder mostrar que para esse P3HT você tem que trabalhar com duas coisas, né? Que é com o P-stacking, que é o empilhamento dos anéis aromáticos, né? Esses anéis aqui eles são anéis aromáticos, então você tem condução elétrica acontecendo nessa direção do próprio polímero, e se você tiver um bom empilhamento transversal a ele também, então você tem que cuidar para ter um bom empilhamento, tá? E trabalhar também com a maior cristalinidade, tá? Quando você vai para o estado sólido, vai acontecer, você vai ter um polímero, sempre uma parcela dele vai ser amorfa. Não tem como, porque ele tem uma cadeia carbônica muito grande e eles gostam de se novelar. Essa parte que faz essa volta, que dobra por cima de si mesma, ela acaba ficando menos cristalina ou amorfa, tá? Uma região de baixa cristalinidade. Enquanto aquelas que se empilham super bem, é uma região de alta cristalinidade. E a gente sempre busca em polímeros para a parte de células solares aqueles de alta cristalinidade. Tanto é que o PCE máximo, que é a conversão de energia solar em energia elétrica, para esse camaradinho aqui, já chegou em 9,76%. Enquanto que polímeros de baixa salinidade nem se reporta, mas começou-se lá com polímeros desse tipo aqui, com cerca de 0,2, 0,3% de PCE, e à medida que foi se desenvolvendo a técnica de de atingir polímeros com mais cristalinidade e tudo mais, foi se obtendo maiores PCEs. E o amorfo, pouco se fala sobre ele. Sobre as perovskitas, nós temos aqui a black phase e a yellow phase, que são dois polimorfos que mudam completamente a estrutura cristalina deles, né? Na black phase, os octaedros aqui do chumbo, eles estão todos conectados entre si, que forma uma rede tridimensional que tem capacidade de absorver bastante fóton, com um tempo de vida muito alto, e com a distância capaz do Exton percorrer também extremamente elevada. Já na Yellow Phase já não tem nada disso. Os octaedros são pouco compartilhados entre si. Você tem tudo que a Black Phase tem, a Yellow Phase não tem. Tá? Então, se você tem muito Yellow Phase lá na sua perovskita, você tem uma célula solar de baixa eficiência. Por sorte, nós temos a capacidade de converter uma na outra. A Yellow Phase se converte na Black Phase, que é interessante, acima de 60 graus. Entretanto, na presença de água, você tem a conversão da Black Phase de volta para a Yellow Phase. Então, se você utiliza solvente anidro, que é um grande passo para poder obter células solares de alta eficiência, sem nada, nenhum resquício de água, você obtém uma Black Phase, um sólido, um filme com Black Phase quase que 100%. Agora, se você tem um sólido, uma solução que tem água, e pode ser em pequena escala, você acaba obtendo muita Yellow Phase no seu material. Mesmo não visualizando a olho nu, você tem bastante Yellow Phase acontecendo ali. E esse solvente também,
pode atuar na sua qualidade do seu material. Aqui, nessa parte do trabalho, é mais tentativa e erro. Mas entra na parte também de engenharia de cristais, porque você está trabalhando com a química e a busca, né, por alguma propriedade dependente de solvente e depende da interação, não da sua molécula de interesse com o solvente, mas basicamente do solvente que você dissolveu primeiro o seu material e o solvente que está ali sendo utilizado para remover o seu solvente inicial. Porque, por exemplo, perovskita geralmente é dissolvida em um solvente orgânico, como o DMF ou DMSO, é colocado ali para girar no spin coater, né? E depois você coloca um antissolvente, aquele que vai lavar esse primeiro solvente e fazer o seu material ir para o estado sólido. Né? No caso aqui ele usa tolueno, mas pode ser clorobenzeno ou algum outro. Então essa engenharia de solventes ela vem trabalhando para poder entender as interações desse sistema ternário. Material com solvente e solvente com antissolvente. Então, mas aí é muito mais tentativa e erro do que alguma racionalização do que está acontecendo. E para finalizar aqui, nós temos as perovskitas de metilamônio, troca-se o metilamônio ou o césio por metilamônio, né? Que aí sim, aqui é drástico a diferença quando você troca o solvente, tá? Então, uma simples troca de solvente de DMF para DMF com DMSO, ou utilizando o contrasolvente, a gente obtém aqui um diagrama esquemático, né? Você obtém filmes diferentes. A olho nu você vê que tem grande diferença, que é associada com a qualidade do filme. Né? Então, você tem filmes de baixa qualidade e filmes de alta qualidade. Tudo isso dependendo apenas do solvente que você usa. De novo, tudo entendendo essas interações. Então, para concluir, eu espero que eu tenha mostrado para vocês que a engenharia de cristais, né, ela está aqui para poder abrir espaço para vocês poderem manipular as propriedades dos sólidos, de preferência aqueles sólidos moleculares. E a gente vai utilizar as interações interpartículas, né, interações intermoleculares, íons e moléculas, e também a química de coordenação, que é aquela química que envolve a ligação dos metais com as moléculas. E aí, eu queria chamar a atenção que são técnicas empíricas. Né? A gente utiliza muito o background que nós temos lá da química supermolecular, mas a gente tem que verificar a cada caso. Tá? Você pode introduzir ou remover alguma coisa do seu composto, ou tentar utilizar um solvente diferente, mas é empírico. Nunca é muito difícil conseguir prever o resultado no processo de cristalização, porque são muitas variáveis envolvidas no processo de nucleação e crescimento do material que a gente não tem controle. A gente tem controle de algumas, mas não de todas. Então, é muito tentativa e erro. Mas, para isso, a gente vai sempre se basear na química supermolecular, que tem todas aquelas técnicas de utilizar as interações e colocar as interações que te interessam, remover as interações que te atrapalham, e também utilizar a difração de raio-x e nêutron como uma técnica essencial para trabalhar com materiais moleculares, tá? Principalmente os sólidos cristalinos. Seja ela de fração de monocristal, quando o sólido não for conhecido, e quando o sólido for conhecido, já pode partir para a de policristais. De posse disso, né, a gente pode trabalhar, então, com as propriedades, mas tem que ser também as propriedades que dependem de um fenômeno cooperativo, como, por exemplo, aqueles que eu mostrei aqui, magnetismo molecular, a condução orgânica, luminescência, fotoluminescência e as células solares, que todas elas se baseiam muito nessas propriedades cooperativas. E aí eu queria terminar agradecendo os meus alunos, né? Eu estou com uma equipe nova no laboratório, né? Eu sou um professor recém-contratado lá na FMG, então a equipe ainda é pequena, basicamente a base de alunos de iniciação científica. Todos os meus colaboradores, o laboratório de cristalografia, que é o laboratório lá da FMG,
em que nós fazemos todas as medidas de difração de monocristais e policristais, ao Departamento de Química, né, da UFMG, aos órgãos de fomento, e agradeço a todos pela atenção, e eu deixo aqui o meu contato, e também o meu canal no YouTube, que recentemente, com a pandemia, eu criei com a intenção de divulgar e democratizar o conhecimento de química inorgânica para todo mundo. Então, se alguém tiver interesse em aprender mais sobre química inorgânica, inclusive a química do estado sólido lá está toda no viés de como um químico visualiza, fica aí o convite para vocês irem lá e verem, prestigiarem e ver como é que são os vídeos e, quem sabe, interessá-los sobre um pouco mais sobre a química. Muito obrigado. Obrigado, William. Na verdade, eu que agradeço. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Desculpa, passei um pouquinho do tempo. Ah, não, tranquilo. É sexta-feira e é a última sexta-feira do ano. Bem, William, tem uma pergunta no chat. Eu vou ler aqui para você, aí você pode comentar e depois a gente abre aí também para o pessoal fazer a pergunta, quem tiver a disponibilização aí de abrir pelo microfone. Então, quem pergunta para você é o Beni. Como é o processo de degradação na black phase? Acho que ele está falando da perovskita. O processo de degradação tem vários, né? O primeiro deles acontece quando você tem a segregação, né? Você tem a formação, tem um processo mais clássico, que é a segregação, que nós temos a perovskita deixando de ser perovskita e formando iodeto de césio e PBI2. Separa mesmo, né? E tem essa outra técnica, essa outra forma, que aí você tem a interconversão, né? Com energia e com... agora me falha a memória se é só com a água. Enfim, com várias dessas propriedades, nós podemos ter a conversão entre os polimorfos, tá bom? Porque a black phase, vocês viram ali que ela precisa ser aquecida para poder... A yellow phase precisa ser aquecida para chegar na black phase. Então, a black phase ela não é termodinamicamente a mais estável. Então, se você passar essa black phase por algum outro fenômeno ali, né? No caso, presença de água, alguma outra coisa desse tipo, você acaba voltando. Tá? Então, são dois polimorfos, tá? E são dois polimorfos que têm diferença de energia. Então, eventualmente, um acaba convertendo no outro mais energeticamente estável, que no caso é a yellow phase. Tá bom? Então, mas, por sorte, esse fenômeno ele é reversível. Então, se você aquecer, você volta ele. O fenômeno propriamente dito, como que acontece microscopicamente, esse eu já não saberia falar. Eu não sei como que está, como que está o avanço dos estudos, né, nesse sentido. A degradação completa é nesse sentido, né? Você forma iodeto de césio e PBI2, segrega mesmo, e aí eles ficam um para um lado, outro para o outro, nem com aquecimento eles voltam a reagir. Ok. Professor Teldo? Oi, William, me escuta? Sim, te escuto, Teldo. Parabéns aí pelo trabalho, pelo seminário. Mais uma vez, obrigado aí por participar do nosso programa nos seminários online. William, eu estava em Porto Velho, vindo de Porto Velho, né? Estive na Unir lá durante essa semana. E um dos professores que trabalham lá com crescimento de cristais, ele veio me fazer uma pergunta que ele tem interesse em fazer a sintetização de um material, né, à base de ferro, telúrio, eu não lembro outro elemento, né? Mas ele, antes de querer fazer a sintetização, porque os reagentes são muito caros, né? Uhum. Ainda mais para docentes que atuam bem longe do grande centro do Brasil, as coisas ficam mais difíceis ainda. Sim, com certeza. E aí ele me perguntava, né, se a teoria pudesse, né, dar para ele, né, alguma informação de que aqueles elementos pudessem, né, reagir de forma a montar um material cristalino, né?
Bom, uma das respostas que eu pude dar para ele foi cálculo DFT, né? Inclusive o professor Renato aí é especialista em DFT, nem sei se o professor Renato está aqui. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: no grupo de vocês, como é que vocês fazem, né, para crescer o material? Se vocês fazem algum cálculo teórico antes e como que é esse procedimento no grupo de vocês? Bem, Teodoro, com relação ao que você falou, o DFT ajuda bastante, né? Porque se a sua estrutura que você está buscando não é a termodinamicamente a mais favorável, a chance dela formar é pequena, né? Você teria que ir contra a termodinâmica. Agora, no nosso grupo, a gente usa a natureza, tá? A gente vai com o que a natureza dá para a gente. A gente não briga com a natureza, a gente deixa o fenômeno de automontagem regir o sistema, tá? Então, eventualmente, a gente acaba conseguindo obter mais de um material, a depender principalmente de solventes e alguma coisa desse tipo. Mas a gente deixa, de certa forma, aleatório. A gente trabalha geralmente com temperatura, né? A gente vê quais são as condições plausíveis para poder fazer aquela reação. E a gente faz em várias temperaturas diferentes e vê se todos os sistemas são iguais, né? Se gera o mesmo material igual. Se não, aí a gente explora um pouco mais. Inclusive, dá para ser feito também. E aí eu descobri recentemente que o nosso laboratório lá do departamento, né, o LabCRI, que é o laboratório de cristалografia, a gente está conseguindo um equipamento que consegue fazer também temperaturas mais elevadas, até próximo de, se não me engano, 500 Kelvin, né? Então, você pode, inclusive, verificar lá, você produz seu material e pode ver transições de fase. Eventualmente, seu material está ali, a fase que te interessa está ali no meio, tá? E eu não sei se policristais, como é que está acontecendo, se dá para fazer por aquecimento. Mas, eventualmente, a gente pode fazer fenômenos de cozimento ou recozimento para ver se a gente consegue em diferentes atmosferas. Mas a gente nunca usou DFT para poder verificar isso. Era uma ideia nossa, porque a gente queria trabalhar com as perovskitas sem chumbo, que aí vai no mesmo caminho que você está trabalhando aí, né? São estruturas que envolvem átomos de elementos químicos caros, né? Então, antes de partir para a síntese, verificar se elas são termodinamicamente estáveis, antes de começar a fazer qualquer coisa, né? Então, essa era uma ideia, mas se não for isso, a gente verifica moléculas ou substâncias parecidas, verifica como dá para ser feito um laboratório e verifica o que a gente pode ter de variação. No caso, temperatura, solvente. E a gente testa. Tempo de cristalização também. Né? Às vezes a gente pode pegar um termopar e colocar lá num sisteminha de controle de temperatura, né, para poder resfriar mais lentamente, obter um cristal de maior qualidade, ficar mais tempo lá numa certa temperatura, fazer uma rampa de aquecimento e resfriamento. Mas sempre assim, a gente joga muito com o sistema de automontagem, porque são muitas variáveis, tá? Se você souber um pouco mais do sistema dele, né, um pouco mais específico, daria para poder a gente pensar um pouquinho mais. Mas pelo que eu estou vendo, já é um sistema muito menos molécula e mais iônico, né? É mais iônico. Bom, eu conversei com ele ontem, né, de manhã. Minha linha de pesquisa é outra, né? Não é essa. Eu fui lá para colaborar com um ex-aluno meu, né, em semicondutores, cálculo de... a gente faz mexe com a equação de Schrödinger. Mas como o Judas ficou sabendo que eu estava por lá, ele passou para saber, né, da gente se o DFT poderia dar essa resposta para ele. Agora, em geral, né, o DFT faz cálculo a temperatura absoluta, né? Isso não é um impedimento para que o DFT possa dar respostas importantes para quem vai fazer crescimento? Eu estou ficando maluco. Bem, a gente tira uma ideia, né? Se vai acontecer ou não, né? Se não tem como
Se não tem como a gente conseguir fazer de jeito nenhum, né, o DFT pode dar uma dica, né, do porquê que a gente não está conseguindo. Mas aí no caso dele, como ele tem como é o caso de que ele tem que ter certeza se vai formar ou não, aí ele vai partir do contrário, né? Ele vai ver ele vai do DFT, ele vai minimizar as energias lá e ver qual que é a condição possível, né? E aí você pode ranquear as condições possíveis. E quem sabe você consegue até todas as possibilidades, e se a dele tiver entre as que têm menor energia, é capaz dela se formar em alta temperatura também. Você fez uma pergunta que nunca me passou pela cabeça, né? De que o DFT faz a temperatura absoluta. Mas geralmente o pessoal costuma extrapolar e falar que funciona bem para a temperatura ambiente. Nunca. Eu não sei se eu poderia dar uma contribuição aí, professor. Claro, com certeza. Por gentileza. O William Santos, né? Fica à vontade. Quero primeiramente parabenizar aí, professor William, meu xará. Obrigado. Na realidade, eu acredito que o DFT, né? Eu trabalho com o DFT faz aí uns 5 anos já. O DFT é o seguinte, na realidade, quando a gente vai partir para a questão de ser sintetizável ou não em laboratório, a gente não parte do princípio termodinâmico. A gente parte do princípio de cálculo de vibrações de rede que está relacionado ao fônus. Porque, imagina aí, se eu pegasse na natureza, a gente não vai ter frequência negativa de fônus, né? Porque é como a rede se comporta ao longo das vibrações que ocorrem através da rede, né? Então, na realidade, o que vai permitir, o que o DFT traz como resposta de a gente poder sintetizar ou não uma macromolécula ou uma estrutura perovskita, ou um TMD, ou enfim, vários outros materiais, é os cálculos das propriedades vibracionais dele. E o mais importante dessas propriedades vibracionais são os fônus, entendeu? Porque os fônus ele vai nos dar informação de como ocorre a vibração da célula unitária da rede cristalina, né? Uhum. E por isso que eu fiquei até aqui intrigado quando vocês estavam falando questão de termodinâmica, né? Porque o que a gente tem ali como DFT faz é o cálculo, o principal de termodinâmico é a questão dos potenciais termodinâmicos que está relacionado à energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs ela vai nos dar informação de como ocorre o processo. O processo ele pode ser espontâneo, pode ser não espontâneo, entendeu? Então, acho que é basicamente nesse sentido. Quando a gente fala sobre questão de DFT, a gente tem que pensar, eu acho, professor Teodoro, o mais importante é o cálculo de fônus, uma vez que a gente está querendo fazer o link do experimental e o teórico, né? E o DFT é uma teoria bem aceita porque quando você vai verificar, você está estudando qualquer que seja o sistema cristalino, rede periódica, quando você vai verificar a resposta que o DFT traz para a resposta do mundo real, a gente tem um erro ali de menos de 10%. Então, é um erro aceitável, né? Então, acho que era basicamente isso, professor William. E desculpa aí a intervenção. Que isso. Mas eu acho que é isso mesmo. O William Santos, né? William, de onde você é? Só para... Eu sou da Universidade Federal de Sergipe, faço doutorado lá. Legal. Aqui da Paraíba, o pessoal aqui da Paraíba. Que bacana, seja bem-vindo aqui também. Muito obrigado. O legal desses seminários é isso, né? A gente tem gente aqui de vários lugares. Obrigado pela intervenção, sempre contribui bastante. Professor Tel? Isso aí, William, obrigado aí pela intervenção. Eu acho que no caso de cristais, isso é bem verdade, né, William? Mas isso se aplica também se você for estudar um sistema molecular? O sistema molecular, aí você tem outras propriedades vibracionais, né? Tem o IR e o Raman, que traz informações importantíssimas no que se diz respeito, né? Ah, tá. E aí você consegue tirar para o DFT, né? Tá, obrigado. Isso. Na realidade, o DFT ele traz essas imensas possibilidades, né? Quando a gente
Porque eu pensei logo, quando ele estava falando, no que se diz respeito às estruturas perovskitas, né? Que são estruturas periódicas. Aí, quando sai para a estrutura periódica, a gente vai para onde? Para o cálculo de fono e para o cálculo das vibrações da rede cristalina. Ok. Obrigado aí aos Williams. Por nada. Mas aí, Telo, se ele souber, se ele tiver mais informação, se ele puder compartilhar, a gente pode tentar dar um norte para ele, dar umas dicas, quem sabe. E eu tinha só mais uma pergunta, professor William. Tinha só mais uma pergunta. Porque quando você não faz o cálculo de DFT para ver a possibilidade de ser sintetizável ou não, é como se fosse um caminho aleatório para a produção no laboratório. Então, eu acredito, na minha visão, que quando se faz algo nesse sentido, possa dar certo ou não aquele estudo que você queira fazer, né? Tipo, você pega uma estrutura perovskitas, entendeu? Aí você tenta sintetizar lá. Se você não tem a informação de todo o processo teórico, possa ser que aquela estrutura ela se forme, possa ser que não, né? Então é como se fosse um caminho meio aleatório. Não é isso aí que vocês fazem? Ou eu tô meio errado? Não estou no caminho? Então, William, com relação à perovskita, esses sistemas mais iônicos, a gente está trabalhando com ligações mais iônicas, e aí é tudo eletrostático, basicamente, né? Então, aí você tem coisas acontecendo nas três direções. Então, aí sim é um pouco mais difícil controlar. Quando a gente vai para o molecular, já é o contrário, porque o molecular, as interações intermoleculares, as ligações interpartículas, elas são direcionais. Então, aí você consegue falar para a sua molécula, olha, se eu colocar se essa minha molécula tiver uma ligação de hidrogênio aqui, a outra molécula tem que interagir só aqui, ela não vai interagir no resto da molécula. É a mesma coisa com o empilhamento do pi-stacking. Se a molécula ela tem planaridade, é ali que ela vai empilhar, ela não vai empilhar em outra região, entendeu? Então a gente tem a noção de como que vai acontecer. E aí Como se fosse uma regra de seleção, né? Na isso, realidade. a gente faz um primeiro teste, verifica o resultado, vê o que pode ser feito e retroalimenta a nossa hipótese e vai refinando o nosso processo. Agora entendi perfeitamente. Muito obrigado, professor. Nada. Mais uma vez, parabéns pela belíssima apresentação. Obrigado. William, bem, se o pessoal tiver mais alguma pergunta, por favor, se manifesta. Tem uma no chat, que é do professor Ricardo. Por que algumas estruturas cristalinas contêm solvente? Bem, isso daí é uma coisa que intriga muita gente, e a resposta é que a condição do mínimo de energia, né, igual o William falou, nas interações ali dos fônons, e o mínimo de energia do seu sistema, ele precisa o mínimo de energia acontece com um certo orifício ali, um empacotamento, né, das interações intermoleculares, e aí fica um orifício sobrando na sua estrutura que ele tem que ser preenchido com alguma coisa, senão o seu cristal colapsa, né? Porque senão fica ali um vazio e aí a estrutura não se sustenta. Tem que ser preenchido com alguma coisa. Geralmente, esses solventes, eles vêm ali para poder preencher essas lacunas deixadas na estrutura e muitas das vezes também auxilia na rigidez do seu material. Eles aumentam ali as interações entre as partículas que estão em volta deles e aumenta faz com que a estrutura se torne mais estável mesmo. Eventualmente, isso não é verdade, porque existem estruturas porosas, né, que são o caso das redes metalorgânicas e outras estruturas que são porosas, elas têm solvente na cavidade, você consegue arrancar todas elas, e a estrutura fica inteira. Mas, de modo geral, elas ficam preenchidas ali dentro porque tem um vazio, e se você vier dar solução, elas vão interagir com o que está em volta, que no caso são solventes, para poder preencher os orifícios. Tá?
geralmente é isso que acontece. Elas vão se compactando e vão deixando orifício, como tem solvente ali em volta delas, esse solvente vai ficando preso ali dentro. E a estrutura vai crescendo e vai deixando aquele solvente preso ali dentro, que tem essas duas funções, preencher espaço vazio e muitas vezes estrutural também, de manter a estrutura intacta. Ok. Francisco? Boa tarde a todos. Boa Parabéns, professor William, pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta. Quando o senhor falou sobre os efeitos em condutores orgânicos, aí o senhor mostrou duas figuras interessantes ali, com um empilhamento. Se não me falha a memória, é o slide 18. Deixa eu colocar. Aí, onde que foi usado dois solventes ali, né? O THF E o diclorometano. Isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse novamente sobre as características desses resultantes aí. Tá. Então, o que a gente estava analisando aqui era como esses ânions e os solventes conseguem não atrapalhar esse empilhamento. Então, eu vou mudar um pouquinho a ordem do que eu falei anteriormente, eu acho que fica mais fácil, Francisco. Sim. A gente combina este cátion orgânico com este ânion, que tem essa capacidade, esse único grupo aqui, OH, que faz ligação de hidrogênio, ele consegue interagir com esse oxigênio aqui, consegue interagir com esse oxigênio, com esses nitrogênios todos aqui das moléculas vizinhas a ele, e até com os átomos de cloro do solvente, que são muito eletronegativos. Então, tem interações fortes ali deste ânion com os vizinhos, os ânions vizinhos, que porventura estiverem ali, e com solvente, tá? Então, na hora que você sai do estado de solução e vai para o estado sólido, na cristalização, esses camaradinhos aqui, esses ânions, acabam interagindo uns com os outros. E não atrapalham em nada os cátions orgânicos de se empilharem, formando um condutor bom, porque está tudo muito empilhado ali, né, com os orbitais bem encaixadinhos, né, sem desvio de um em relação ao outro. Agora, quando você tem essa outra conjunção aqui entre o THF e esse ânion aqui, que eu não, agora de nome eu não vou saber falar o nome dele, eles já não têm essa especificidade toda. Então, eles interagem com todo mundo ao seu redor. O que isso acarreta? Isso acarreta que eles interagem uns com os outros, o ânion com o solvente, que está indo para o estado sólido, e também acontece a interação deles com o cátion, né? E aí, o que acontece? Se tem interação deles com o cátion, aí você acaba formando um empacotamento, né? Um empilhamento que não é tão bem empacotado assim. É o que apresenta aqui. Isso aqui você pode analisar da seguinte forma: você tem essas alças aqui que ligam os enxofres, elas são necessárias porque senão os átomos de enxofre eles se oxidam e formam pontes de enxofre, né? Os átomos de enxofre acabam se ligando e degradam o seu material. Só que, ao mesmo tempo, são regiões aqui apolares. E esse THF aqui também tem regiões que são apolares, e nós temos aqui esse camarada que também tem bastante regiões aqui que tem baixa polaridade, apesar da carga negativa. Tá? Então, acontecem as interações entre esses átomos de carbono, todos aqui, ó, em detrimento do empilhamento. Tá bom? Então, por exemplo, o THF é polar, né? E o CH2Cl2 também é polar, né? Isso, os dois são polares. Vamos falar. Então, essa estrutura aqui de cima se assemelha mais a um semicondutor, é isso? E essa aqui de baixo mais um metal. Isso, mais metálico. Mas por causa do empilhamento não tão bom dos TTFs. Ah, tá. Por quê? Porque como você não tem nada que deixe o TTF livre, eles acabam todo mundo interagindo uns com os outros, né?
porque se tem capacidade de interagir, eles vão interagir, enquanto aqui embaixo não. Esse sistema aqui, ele é totalmente dependente da ligação de hidrogênio, então ele interage com eles mesmos e com o solvente, e deixa o TTF fazer seu empilhamento ali tranquilamente. Tá? Ok, professor. Tá ok. Obrigado, professor. E aí resulta nisso daqui, né? Um metálico e outro semicondutor. Uhum. Muito obrigado, professor. Por nada. Bem, William, recebi uma mensagem aqui agora do Jackson. Talvez você conheça o Jackson. O Jackson é nosso pró-reitor aqui no FMT, pró-reitor de pós-graduação. Ele foi aluno de doutorado aí na UFMG há algum tempo. Olha. E trabalhou, acho que no laboratório de cristalografia, aí, se eu não me engano. E agora Jackson, esse nome não me é estranho, mas eu não conheci ele pessoalmente. Sim. Tá mandando um abraço aí, disse que não pôde estar presente, eu convidei ele, mas ele tá... Professor Jackson Rezende. Isso, Jackson Rezende. Eu acho que o Jackson, ele estava trabalhando no Rio e foi transferido para Mato Grosso, não é? Isso, esse mesmo. É isso mesmo, né? Eu não cheguei a conhecer ele, ele fez doutorado, ele terminou o doutorado pouco antes de eu entrar no meu. Então eu não conheci ele, mas o nome dele sempre passa ali pelo laboratório. Legal. Aí ele tá mandando um abraço aí, infelizmente ele não pôde estar, porque ele tá na reunião na pró-reitoria. Um abraço para ele também. Beleza. Eu tenho algumas perguntas, se você não se importar com o tempo. Vamos lá. Bem, a minha primeira pergunta é sobre a perovskita, que veio por último ali, né? Eu lembro que você estava trabalhando com a tentativa de substituir o chumbo. Uhum. Você chegou a seguir adiante isso aí ou não? Bem, o que a gente tem hoje, né, em relação à substituição do chumbo? Olha, o pessoal está trabalhando muito com estanho, tá? Eles estão trabalhando bastante com estanho e eu trabalhava com a perovskita dupla, né? Que era substituir o chumbo por prata e bismuto. Tem muita gente trabalhando com estanho e a dupla ela ficou meio no esquecimento porque a perovskita dupla que seria boa, de prata e bismuto, seria com iodo. O pessoal conseguiu sintetizar com bromo muito bem, mas quando tentou com iodo, ela era extremamente instável, mas extremamente assim mesmo. Então aí ficou meio que parado. Eu não consegui trazer para cá porque infelizmente precisa de ter uma glove box dedicada para ela, né? Para fazer as reações dela. E como aqui na FMG a gente não tinha glove box, né, para poder fazer isso no nosso laboratório, Tá nos planos, mas não atualmente. Por sorte, tem poucos trabalhos nessa área. Temos umas cartas na mangas aí do que a gente testou lá no laboratório da professora Ana Flávia, que foi bem interessante, que deu alguns resultados, mas precisa terminá-los, né? Mas aí precisa de fazer todas as reações o tempo todo na Glove Box, inclusive as mais básicas de todas. Só de misturar um reagente com o outro tem que ser na Glove Box. Então aí tem que fazer um sisteminha dedicado só para ela. E todo o procedimento de síntese tem que ser atmosfera inerte. Tem. Né? Sim, legal. Tem que ser porque o reagente que consegue fazer a síntese dele, só de você abrir ele na atmosfera normal, ele já degrada. Entendi. E a temperatura de transição para black phase é em torno de 60 graus mesmo, ou vocês conseguem... Da black phase? No caso de você substituir o chumbo, ou não tem noção ainda sobre isso? A gente nunca conseguiu nada próximo de black phase, não, Teresa. A gente conseguiu, assim, roxo, alguma coisa assim. Mas a gente nunca conseguiu ter nada com grande absorção parecida igual a perovskita de chumbo, não. É incomparável, né? Uhum. A gente conseguiu alguma coisa que tem, assim, absorve tudo menos o vermelho. Já é alguma coisa, né? Mas fez alguma análise estrutural também, ou ainda não? Análise estrutural não fizemos, a gente fez, porque já tinha sido feito. Uma pessoa já conseguiu fazer nanocristais dela,
e aí, por ser nanocristais, o pessoal conseguiu obter, por difração de pó, né, conseguiu fazer a estrutura. Então, a estrutura dessa perovskita dupla já existe. Então, aí a gente ficou mesmo na parte de tentar fazer o dispositivo, né? A gente conseguiu fazer o filme, conseguiu chegar até na parte de otimizar o filme. Aí ficou faltando mesmo montar o dispositivo, mas ela é muito instável. Na hora que a gente tenta evaporar o ouro para fazer a perovskita, ela Evapora junto. não evapora, degrada todinha. Ela deixa de ser roxa, ela deixa de ser uma coloração roxa, violeta, e volta a ser vermelha, da cor do composto de degradação dela. Entendi. Bem, a outra pergunta era no slide 25. Eu não lembro o nome da estrutura que você apresentou, mas eu achei interessante. Essa daqui? Aqui, isso. Aí quando você tem um composto intermediário ali, não sei se eu posso chamar assim, é a parte luminescente do seu cristal aí, né? Você fala, não entendi, é aqui que você está perguntando? Isso, aí. Aqui é o estado sólido, né? Aqui é a difração de raio-x de monocristal dele. Aí ele isolou só duas, porque é onde ele consegue ver as interações, né? As outras vêm interagindo aqui por cima, aqui pelo lado, tem um pouco de solvente e Tá, tudo mas mais. no caso dele ser luminescente aí, que é dali que vem a luminescência, né? É Essa dessa é parte aqui que vem a luminescência, Tá certo. tá? Tanto é que se você tira essa parte, essas duas partes aqui, continua luminescente também. O que importa é esse aqui do meio. E você consegue manipular, por exemplo, isolando fazendo com que ela. Na verdade, a minha pergunta final é assim: você consegue direcionar os portadores que vão luminescer? Ou não tem uma projeção para isso? Porque isso aí pode ser aplicado, né, no OLED. Sim. Você citou isso, né? Então, aí provavelmente você vai ter a eletroluminescência do sólido, né? Eu imagino. Porque vai depender do grau de dispersão. Se na dispersão desse material aqui no copolímero, né, você tiver ilhas muito grandes, você vai ter basicamente o sólido lá dentro disperso, uma blenda, né? Ilhas de sólido dispersas no copolímero. Então, aí você vai ter luminescência desse tipo aqui, né? Aí, o que dá para se fazer é, se você quiser ter algo mais próximo da luminescência desse camarada aqui, é você tentar fazer isso aqui ficar mais isolado. Se você perceber, isso aqui, ó, é muito grande e volumoso, mas ele está afastado dessa parte central. Tanto é que isso aqui consegue meio que dobrar para cima e o outro dobra para baixo e acaba interagindo uma com a outra, faz um empilhamento ali, né? Então, se você trouxer esse grupo volumoso para mais próximo desses nitrogênios aqui, você conseguiria ter um isolamento maior dessa parte central, e aí você provavelmente teria aqui no estado sólido algo mais próximo do que está em solução. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que sim. Porque a ideia é, se você consegue manipular isso aí, a gente pode manipular também a cor que isso aí vai iluminescer, né? Ah, sim, se você diminuir, ou se você aumentar o espaçamento, diminuindo o volume disso daqui, você consegue empilhar mais, inclusive. E você pode fazer o shift aqui para qualquer região, né? Porque a região central aqui do meio, eu não acredito que o tamanho dessa cadeia carbônica aqui vai interferir, porque basicamente é do nitrogênio para cá que vai mandar na luminescência. Então, se você... Oi? Você consegue empacotar isso aí de forma, por exemplo, forma regiões cristalinas, pelo que você está mostrando aí, Isso. grandes, né? Exatamente. E aí, esse aqui é um artigo interessante que tem até essa anisotropia, essa discrepância aqui, né, esse desvio para o vermelho aqui do pó, que pode ser até um outro polimorfo que ele está sendo formado que tenha o empilhamento de, em vez de ser duas, até três que ele não conseguiu identificar, sabe? É uma hipótese.
de um outro polimorfo. Na hora da cristalização, quando você cristaliza bonitinho para formar o cristal, você está obtendo uma estrutura, e quando você cristaliza muito rápido, talvez você esteja direcionando para outra estrutura, que pode ter outros empilhamentos, inclusive. Entendi. Então, por exemplo, eu posso fazer blendas disso aí com outro material, por exemplo, ou não? Com relação à blenda, Teresa, eu já não sei como é que vai funcionar, né? Porque a blenda, ela vai, se ela dispersar bem, né? Ela vai interagir. Pior que pode mesmo, né? Se você dispersar bem isso daqui no PVK, por exemplo, você pode ter interação desse camarada com os anéis do PVK lá, né? Naquela estrutura lá do carbazol. Uhum. E aí você pode ter, que é inclusive um dos mecanismos de transferência de carga é justamente esse, nas interações dos anéis aromáticos. Quanto mais forte for as interações do copolímero com esse camarada aí, do seu material luminescente, inclusive também pode alterar a luminescência do seu material dentro do copolímero. Tudo por causa das interações entre a sua estrutura e o seu polímero. Uhum. Você consegue fazer esse tipo de material aí? Eu acho que sim, eu acho que, tirando esse aqui, né? Esses grupos grandões aqui são mais difíceis. Esse aqui do meio, se não me engano, ele é até comercial. Aí, aumentar o tamanho da cadeia lateral aqui dá para fazer no laboratório de química. Não é difícil, não. Interessante. Porque o físico sempre não sabe fazer isso, né? Ele não sabe analisar. Não, sim, mas se a Se gente a gente conseguir, porque a minha ideia é a seguinte, se a gente consegue separar bem isso aí, a gente consegue, por exemplo, medir, não precisa nem ter um OLED, né? Trabalhar, estudar as propriedades de emissão em um filme, né? No PVK, por exemplo, que você deu de exemplo. Eu acho que a gente consegue bastante informação de ciência básica, é bem legal, olhando para essa estrutura. Sim, e pode ser qualquer outra, né? Não precisa ser exatamente essa. Você pode trabalhar com outras também. Temos outras no laboratório, Teresa. Depois eu vou entrar em contato com você. Não, pode entrar. Aqui tem alguns dos meus alunos aqui. Teve um, inclusive, que me mandou uma mensagem quando começou o seu seminário. Você fez a propaganda do seu canal aí, eu não conhecia, viu? Ele falou que você já salvou ele algumas vezes. Aí, que bom. Um retorno para você, né? Que tá dando certo. O canal, ele começou, só um breve rapidinho aqui, porque começou com a pandemia, né? Retorno remoto. Só que eu falei assim, em vez de fazer a aula básica, né? Vou gravar aqui e tal. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa legal para os alunos e vou disponibilizar. Quem sabe ajuda mais gente. E como eu senti que tinha pouco do material, né? Outras pessoas falaram que já assistiram. Legal, gente. Pois é, aí a ideia surgiu assim, vou fazer uma aula e vou gastar um tempo aqui fazendo umas aulas mais aprofundadas e tudo mais, buscar uns espectros interessantes. O canal, professor, tá aqui no finalzinho, deixa eu colocar aqui rapidinho. Esse daqui, Químico Universitário. E aí a ideia foi evoluindo. Então, as aulas que eu estou sendo direcionado para dar nesses últimos 1 ano e meio, eu já estou aproveitando, já fazendo elas no modelo do canal, para já ficar disponibilizadas aí para o pessoal, né? Porque nunca se sabe quando é que alguém vai precisar, mesmo voltando para o ensino presencial, né? Fica de material de apoio, e para quem tiver sentindo necessidade de uma segunda visão do conteúdo, está lá, disponível para poder visualizar. E como o pessoal está falando aí, não é só para os químicos, né? Tem conteúdo básico lá desde química inorgânica basiquinha até bem avançada. Tem de tudo lá. Legal, William. Bem, pessoal, metade mais ou menos da plateia já saiu, William. Se alguém mais quiser deixar alguma pergunta, alguma consideração, fica à vontade, senão a gente vai encerrar a conversa com o professor. Bem, considerando então que não tem nem mais uma pergunta, né? Quem tiver também, quiser mandar e-mail para o professor, ele já deixou aí disponível o e-mail dele. E
William, eu só tenho a agradecer você, tá? Pelo excelente seminário e por estar aqui numa sexta-feira, né? No último dia letivo do ano, Que praticamente. isso. É um prazer estar aqui falando com vocês, gente. Tem muito tempo já que a gente não tem interação com pessoas de fora, e é sempre bom a gente ter essa comunicação. Aqui no nosso departamento a gente está com seminários também, mas eles não estão tão abrangentes assim, porque os nossos seminários eles são mais internos. E é legal quando tem seminários disponíveis para o público assim. Eu gosto de participar. Bacana. E você fica convidado também para assim que acabar esses seminários online, né, vir dar um seminário presencialmente aqui no FMT para a gente. Pode deixar. Conhecer Cuiabá. Né, e também, se você quiser, você pode conhecer o nosso canal também do nosso programa, que tem bastante. Esse é o 37º seminário, desde quando começou a pandemia. Então, a cada 15 dias a gente convida alguém de fora para estar falando para a gente aqui. Legal, muito bom. E continue firme aí, né? Sempre, né? Não podemos desistir nunca. Então, beleza, William. Muito obrigado. Até mais. Até mais, gente. Boa noite a todos e bom recesso para todos vocês. Natal, Ano Novo. Obrigado, William. Feliz Natal e feliz 2022. Tchauzinho, gente.